Olá, bom dia. Que bom contar com você em mais um encontro nosso aqui no Paraíba Comunidade. Seja muito bem-vindo. Me conta, você está lendo algum livro nesse momento? Vamos combinar, quem gosta de ler tem sempre a possibilidade de embarcar em histórias divertidas, em estimular a fantasia e o que é melhor ainda, se informar, ter acesso às mais diversas manifestações culturais. O programa deste domingo conversa com pesquisadoras que desenvolvem projetos de incentivo à leitura. Um hábito que, quando bem conduzido, pode transformar, pode mudar nossas vidas. Domingo, 23 de maio de 2021, o Paraíba Comunidade está só começando. O Paraíba Comunidade foi atrás de quem vive seduzido pela leitura e por quem faz dela instrumento para educar, divertir, fazer música e tornar a vida e o mundo melhores diante do caos que a gente está vivendo. Neste domingo, vamos descobrir juntos como o universo da leitura pode ajudar tanto quem escreve, quanto quem gosta de ler e até quem não tem muito hábito da leitura, mas está a fim de descobrir novos universos. Vamos conversar com Nara Santos, compositora, professora formada em letras pela UFPB e integrante da banda Meu Quintal. E vamos conversar também com Manu Coutinho, que é formada em filosofia, é mestre em sociologia pela Universidade de Sheffield, na Inglaterra. Manu trabalha com a formação de contadores de história. Meninas, muito bom dia para vocês duas. Sejam bem-vindas ao Paraíba Comunidade. Que bom tê-las aqui com a gente. Bom dia, Idelbrando. Bom dia. Olha só, contar histórias é um hábito muito antigo. E até hoje, apesar dessa tecnologia toda que a gente tem, continua a despertar sensações tanto em quem é espectador como também em quem conta, né? Qual é a melhor parte disso tudo para vocês? Me contem. A melhor parte é o encontro. A melhor parte é o diálogo, é a possibilidade de ver que quando você pronuncia uma palavra, ela abre uma janelinha dentro do coração de alguém, uma janela boa dentro do coração de alguém. Algo que estava adormecido, acorda. Ou seja, fica plantada uma sementinha ali dentro, né? Isso deve ser muito bom. Me fala uma coisa, como é que esse estímulo da fantasia e da imaginação, na opinião de vocês, pode também nos ajudar a compreender, digamos assim, o mundo e seus desafios, por exemplo? Que ajuda pode trazer a tudo isso? Eu acho que a literatura, ela é, como disse o Cândido, né? É um direito. Porque ela vai abrir as portas para você conhecer esses mundos possíveis e pode te ajudar a organizar os teus dilemas, os teus problemas, coisas que você às vezes não quer nem encarar, mas que você vê acontecendo ali com o personagem. A literatura pode te ajudar, uma boa história pode te ajudar a resolver essas questões dentro de si. Então é direito ao encantamento, ao sonho. Que maravilha isso, depoimento lindo. E contar histórias, tem ensinado o que ao longo do tempo? Você já respondeu em parte, quero saber um pouquinho da outra colega. E como também isso tem ajudado a atravessar as incertezas dessa pandemia, que são muitas e que eu acho que essa contação de histórias deve trazer um alento importante para a alma também, né? Olha, antes da pandemia, eu só contava história presencialmente. Eu nunca tinha gravado um vídeo e até era muito resistente a isso, porque eu achava que eu tinha que ter uma grande produção, com luz, com um bom som, com um bom cenário. E eu sempre dizia, não, eu só vou gravar quando eu tiver tudo isso que eu imagino que eu tenho que ter. E aí veio a pandemia e eu pensei, e agora? Né? Então, a gente teve que ir para a tecnologia como uma ferramenta que veio tanto ajudar a gente a continuar exercendo o nosso ofício, como também ajudar as pessoas a continuar usufruindo dessa história que a gente estava contando. Então, contar história nesse período de pandemia é uma necessidade para os dois lados, para quem está contando e para quem está usufruindo disso. Nara, como você é compositora, a música, de alguma forma, nessa nova fase digital e à distância remota, vamos dizer, também te ajudou nessa parte de contar histórias, de alguma maneira? Ajudou demais. Continuei produzindo música. A música que eu faço, ela é inspirada também na literatura, né? Tem muitas canções inspiradas em contos. Estou produzindo um novo trabalho
que devo lançar em breve, ainda é surpresa, mas inspirado num livro que eu amo, daqui, de um paraibano. Então, é também inspirada nos ritmos populares, na nossa cultura popular. E, durante a pandemia, fiz muitas canções inspiradas no trabalho doméstico. Ou seja, rendeu, né? Tá rendendo ainda, a verdade é essa. Ainda. Meninas, a gente vai fazer uma pequena pausa agora e a gente retoma essa conversa daqui a pouquinho. Me aguardem aí, tá bom? Até já. E no próximo bloco a gente continua o bate-papo sobre o poder de transformação da leitura. A gente volta já. O programa está de volta e nós estamos falando sobre a importância da leitura. Aqui com a gente, duas contadoras de histórias, Nara Santos e Manu Coutinho. Manu, essa pergunta é para você, para começar esse bloco. Como incentivar, por exemplo, o gosto e o prazer pela leitura? E como vocês, por exemplo, também foram seduzidas e que jeito estão arrumando para incentivar os outros? Isso tudo levando em consideração esse momento tão complicado que a gente está vivendo. A melhor coisa que a gente tem para estimular a leitura é o exemplo. Então, eu tive exemplo. Eu tenho uma mãe leitora, né, e que nunca se negou a dar livros de presente. Podia faltar qualquer coisa, mas livro não faltava. E eu acho que, por mais que às vezes a gente fale assim, vai lá, pega um livro e lê, parece simples, mas não é tão simples assim. Principalmente se você não tem um exemplo dentro de casa, se você não tem professores leitores, né? Se você não tem um entorno leitor, como que você vai ler? Então, tem que haver ações que estimulem a leitura, sabe? E uma das coisas que nessa pandemia eu decidi fazer foi criar um círculo de leitura com as minhas ex-alunas de contação de histórias. Então, a gente está lendo clássicos, a gente criou um grupo, a gente se encontra virtualmente, mas tem sido uma experiência super legal. Alunas que disseram, nossa, há anos que eu não lia um parágrafo sequer, eu consegui ler um livro inteiro. Manu, eu estou conseguindo abstrair disso tudo que está acontecendo quando eu pego no livro. Ou, eu não estou conseguindo engatar, mas eu estou aqui, faz tão bem estar nesse grupo. Então, tem muitos benefícios quando você adquire o hábito da leitura, mas ele precisa ser estimulado. Ele precisa vir de um bom exemplo. E nunca é tarde para começar, nunca. Acredito. É aquele velho ditado que a gente aprende muito mais pelo que a gente vê do que pelo que mandam a gente fazer, né? É basicamente isso. Com a leitura é muito assim também. Então, quando a educação vem de casa, ali do pai, da mãe, da família, fica muito mais fácil. Leitura, informação e conhecimento são sempre pilares básicos da nossa cidadania, não é isso? Vocês concordam comigo? Você, Nara? Sim, concordo demais. Por isso que a gente incentiva tanto a leitura. Eu queria falar sobre a importância do ato de ler, Idelbrando, para você e os espectadores aqui da Cabo Branco, no sentido de que a contação de história, ela estimula a leitura de mundo, mesmo daquelas crianças que ainda não estão alfabetizadas. Essa leitura, essa contação... Né? Exatamente. Essa contação de história que ela ouve, que ela apenas escuta, né, que é contada oralmente, sem o livro, vai ajudando a criança a elaborar essas imagens, a sobrepor imagens, a elaborar sensações, sentimentos, e aquilo vai amadurecendo para que quando ela tome contato com a palavra escrita, ela saiba não só decodificar as letras, mas também dar sentido ao que ela está lendo. E isso é estimulado através da contação de história quando a criança ainda é pequena, quando ela ainda não está alfabetizada. Então, a importância da contação de história, da oralidade, é muito grande para estimular o crescimento da criança, o desenvolvimento saudável da criança. É verdade. Tudo isso é a formação da cidadania, que é outra coisa muito importante também, né? Que começa ali cedinho na escola, com esses incentivos, até antes dela, antes da alfabetização, como você disse. Meninas, me contem, o que é que vocês estão lendo nesse momento? Eu, para o meu círculo, né, de leitura com as minhas meninas, a gente terminou de ler Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, e a gente já vai para o próximo livro, que é Dom Casmurro, de Machado de Assis,
que é um clássico. grande pilar da literatura brasileira. Começou praticamente aqui, ó, e a gente vai ler isso. Estou muito ansiosa para começar. Que ótimo. E Nara? Eu quero fazer uma indicação aqui de escritores paraibanas. Eu tenho dois aqui. A Batalha pelas Folhas Sagradas, de Flávio Rocha. É a história de uma formiguinha, de uma comunidade de formiguinhas, e elas lutam pelo direito ao alimento. É uma leitura muito prazerosa e muito interessante. E tem esse aqui, O Vale dos Gatos. O Vale dos Gatos é de Keitiana de Souza Silva, também paraibana. E é muito linda essa história, fala sobre as perdas. É a história de uma criança que perde um gatinho. E ela vai contar como isso aconteceu e como a criança pôde compreender de uma forma muito delicada, de uma forma muito linda. Então, eu tenho essas duas indicações de leitura para hoje. Que bacana. A Paraíba sempre pródiga em literatura infantil, né? Rica, riquíssima. Meninas, vamos dar mais uma pausa, tá? Daqui a pouquinho a gente retoma esse papo ótimo que está rolando aqui. Volto já, me aguardem aí. No próximo bloco a gente traz dicas para os pais, dicas de livros e projetos de incentivo à leitura. Voltamos já. Paraíba Comunidade de volta. O programa hoje está falando sobre a importância da leitura. Nós estamos conversando com Nara Santos e Manu Coutinho, duas contadoras de histórias. Meninas, é o seguinte, eu sou de uma geração que logo na infância e na adolescência foi praticamente obrigada a ler os clássicos da literatura brasileira e portuguesa, que, convenhamos, são incríveis, são ótimos, mas nada atraentes para um menino que estava tendo os primeiros contatos ali com a leitura. Será que a escola, às vezes, não erra na forma de apresentar esse primeiro contato e termina fazendo gerar uma resistência, uma rejeição, digamos assim, ao ato de ler? O que é que vocês acham disso? Eu acho que a escola tem que rever algumas coisas. Primeiro, que biblioteca não é lugar de castigo, né? Nem sala de leitura. Sala de leitura e biblioteca é lugar de encontro, de viagem, de pesquisa, de exploração, de experimentação. Então, existe muita coisa por trás do universo da leitura. Muitos projetos, sarau. Hoje em dia tem as batalhas de slam, que tem uma garotada incrível fazendo poesia, uma poesia muito potente. Tem muita coisa que se pode explorar. Os próprios círculos de leitura podem ser feitos dentro da escola para fazer com que o encontro que a gente falava mais cedo se dê através desses temas que a leitura vem trazendo, e que não seja uma coisa tão isolada, tão solitária. A literatura é também esse lugar de debate, de encontro, de falar o que aquilo tudo despertou em você. E a escola é um cenário maravilhoso para a gente discutir isso nas salas de leitura, nas bibliotecas, e não um lugar para mandar os alunos quando eles fazem alguma coisa errada. Aí não, né? Aí não dá. Não pode ter esse caráter de punição, né, Nara? Tem que ter essa coisa de acolhimento, né? Porque a leitura tem que trazer, gerar identificação, acolhimento, identificação. Eu acho que tudo disso... Acolhimento, encantamento, identificação. Sedução também, né? E olha só, é tão importante a forma de apresentar a leitura literária para um estudante que, às vezes, ele está sofrendo uma angústia, uma tristeza, uma preocupação, e ao se deparar num livro com uma situação semelhante, ou até com uma pessoa que está sofrendo um outro tipo de angústia, ele vê que se dá uma outra solução, ele começa a perceber que a vida não é enquadrada numa caixinha, que a vida tem várias soluções, que a vida tem vários caminhos, e só de se dar conta disso já é muita coisa. É verdade, é bem assim. Meninas, me contem dos projetos de vocês para esse período de pandemia e que tenha de preferência a leitura, a contação de histórias como pano de fundo. O que é que vocês estão planejando aí para os próximos dias, para os próximos meses, enquanto a gente atravessa esse período tão complicado? Bem, eu continuo dando aulas pelo Centro Estadual de Arte, o CEARTE, e a gente está começando um segundo ciclo de cursos, e agora a gente vai começar com as aulas. Eu vou estar lecionando contação de histórias e sons, experiências sonoras, vai ser bem interessante, como usar os sons
junto com o professor Onésimo Filho. E também um segundo curso em que também a contação de histórias, ela atravessa o tema que a gente vai falar sobre o envelhecimento feminino na arte, junto com a professora Rani, Luciana Portela e Rosemia, onde a gente vai, que é outra querida, nossa, né, Nara? E a gente vai também, usando linguagens multidisciplinares, a gente vai pensar sobre o envelhecer, mas também estimulando a leitura, né? Eu estou sempre dando dicas de como engatar a leitura lá no meu Instagram e com esse meu círculo de leitura também, junto com as minhas alunas e ex-alunas, querendo que todo mundo leia mais para abstrair um pouco dessa realidade tão pesada que a gente está passando agora. É isso, está com agenda, projetos ótimos, Manu. E Nara? Olha, no ano passado eu lancei junto com Flávio Rocha, que é o autor desse livro, o projeto Literatura e Autocuidado. A gente fez durante o segundo semestre do ano passado e nós estamos querendo retomar agora, no segundo semestre, porque não deu no primeiro semestre. Então, Literatura e Autocuidado é um projeto em que a gente promove encontros virtuais, exatamente nessa perspectiva, isso para adultos, tá? Então, eu apresento um conto, faço uma contação de história para adultos e Flávio faz um direcionamento ao autocuidado e a gente discute o tema do conto e conversa um pouco. É uma coisa maravilhosa, um final de tarde com literatura e cuidado e abraços virtuais. É muito gostoso. Eu também estou retomando agora o projeto Eleituras, que significa eleições mais leituras. Ele acontece na biblioteca do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, onde eu trabalho, sou técnica lá e desenvolvo vários projetos culturais no âmbito da biblioteca e do memorial. Então, estamos retomando eleituras que a gente faz para o público interno de servidores e também para o público externo, né, convidando escolas para vir para a roda de leitura, conversar sobre cidadania com a gente. E, além disso, a banda Meu Quintal também está montando um novo espetáculo, que é contação de história e música, né, que a gente vai lançar aí nos próximos dias, e é isso. Que ótimo, planos ótimos. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês duas aqui no Paraíba Comunidade, conversa muito boa. Uma coisa é certa, contadoras de história têm uma energia incrível. Adorei a conversa, adorei o papo. Obrigadão por ter aceitado o nosso convite, viu, meninas? Um prazer. Prazer foi meu. Eu queria saber se eu posso terminar com um poema. Por favor, fique à vontade, vai ser um prazer. Então, para encerrar esse encontro, eu quero trazer um poema de André Ricardo Aguiar, que é um poeta paraibano, um querido também, né? Que ele me deu de presente quando meu filho do meio, que agora tem 27 anos, ia terminar a alfabetização, e eu queria ler um poema que falasse sobre esse contexto. Então, eu pedi a André, e ele escreveu esse poema que eu amei e amo até hoje. Vou falar aqui para vocês. Chama-se Uma Palavra, Outra Palavra. Uma palavra, outra palavra. Feijão com arroz. Não se brinca de palavra com a boca fechada. Até sopa de letrinhas tem muito o que falar. A gente aprende a palavra como um peixe aprende o rio. Abra a boca e feche os olhos. Arroz com feijão. A palavra é nosso pão. Muito obrigada. Até a próxima. Valeu, meninas. Que lindo. Obrigadão pela participação de vocês. Foi show. Bom domingo, ótimo domingo. Obrigado mesmo. É isso. Nosso tempo acabou e a gente espera que o programa tenha contribuído de alguma forma para estimular a leitura aí para você. Tá bom?